Oi, meus amores. Fala, minha boa tarde. gente. Bem-vindos a mais um Entre Família. Olha a gente por aqui, juntinho com você aí do outro lado. Como é que você tá? Tudo bem aí? Tudo certo? Coraçãozinho, como é que tá? Batendo, né? Graças a Deus. Mas tá em paz, tá tranquilo. Espero que sim, porque a gente tá chegando aqui para trazer ainda mais alegria para sua tarde e alegria que vem acompanhada também daquele De muitos bichinhos. carinho especial dos bichinhos, né? Hoje a gente vai falar de gente e bichos, a interação entre os humanos e os animais, o que tem de ético, o que tem de também alguma forma de transtorno mental envolvido, sabia? A nossa relação com os bichinhos pode revelar ou esconder algumas dificuldades da saúde mental dos indivíduos. E daí a gente começa a pensar por que nós temos observado tanta violência e justamente num tempo em que as pessoas estão tão doentes mentalmente. Tem os aspectos éticos e os aspectos de falta de educação também no trato com os animais. Verdade. E a gente vai até relembrar aqui alguns desses casos que teve repercussão nacional e até internacional de casos, né, com maltrato contra animais. A gente entender onde é que está essa grande falha aí. E claro, a gente já imagina vindo de dentro dos lares, né? Famílias muitas vezes mal estruturadas, disfuncionais, né? Onde não há aquela apresentação ali do que realmente é o nosso papel diante de tudo que Deus criou, né? E nós como mordomos, administradores, cuidar da natureza, dos animais e como a gente tem passado isso para os nossos filhos também. Vamos falar sobre isso, viu? Inclusive teremos a presença do pastor Milton Andrade, que como pastor, que também é editor da Casa Publicadora Brasileira, ele já produziu bastante conteúdo a respeito do assunto e também eu sei que vem mais um livro por aí, editado e lançado pela Casa Publicadora Brasileira. Ele estará com a gente para falar o que tem da teologia a nos ensinar a respeito da nossa lida com a criação de Deus. Verdade. E com a gente por aqui também, falando desses animaizinhos também, né? Ele que é veterinário, mais uma vez, o Ronaldo Araújo. Você já conhece aí, né? Falando sobre esse cuidado com os bichinhos de estimação e esse nosso trato com eles constantemente aí também, né? Tem mais, Darleide. Eu vi aquela arte que a Karina fez. E eu não sei, em uma hora não, em 15 minutos, será que dá tempo de fazer esse negócio tão bonito ali, essa toca de gatinho? Se é a Karina, como eu sei que é, vai dar. A Karina, meus amores, então com a toca de gato, em 15 minutos, hoje no programa, você não pode perder. E ainda temos uma matéria da repórter Sara, que vem trazer pra gente, enriquecer o assunto de hoje, tá bom? Vamos a algumas imagens para você já saber do que vem pela frente. Olha aí, ó, jacaré, menino. Olha uma jaguatirica, né? Levar para casa. Olha isso. O pônei. Ronaldo, pode ter esses bichinhos em casa? Pode. Conta pra gente daqui a pouquinho. Pois uma jaguatirica. Mas eu já digo, hein? Eu sei que foi quem? Não lembro se foi a Sara ou a Bárbara que chegou no dia seguinte na produção comentando que teve pesadelo, que o jacaré tava vindo e devorando e tal. Só porque tava com o bichinho ali no colo. Dozinha. Pecado, né? Ora seja. Eu lembrei daquele dia que eu passei uma... O que era aquilo? Cobra. Uma jiboia? Era uma jiboia. Nada. Se você não fala, eu nem lembro, assim... que alguma coisa... A sensação, né? Não, pânico, medo, não. Vocês viram isso? Esse dia que eu tava com uma jiboia por aqui, Foi e os coleguinhas falaram que era minha prima? Você acredita? Eu aguento cada coisa. Foi do pastor Aleixo, viu? Eu não falei nada não, eu só concordei. Aquela, como é o nome? Jaguatirica que apareceu ali? Jaguatirica. Obviamente que se ele estivesse aqui, ele faria piadinha já ia também. Dizer, com certeza. Abraço, meu amigo. Saudades de você. Nós vamos para aquela pausa bem rapidinho, já estamos de volta. Até já, gente. Queremos a sua interação, você participando com a gente por aqui no Entre Família, fazendo esse programa ainda mais divertido. E hoje é aquele dia que dá para mandar uma fotinha dos pets. É o dia preferido dele. Eu gosto, hein? Manda aí foto dos pets, você tem? Eu sei que quando a gente pede, o pessoal manda, né? Um montão de foto dos pets e tal. Foto das pessoas, quando a gente vai falar sobre cabelo, não sei o que, descabelado, ninguém manda. Não, manda com os filhos, também manda. Aí, manda também. Manda verdade. Com as criancinhas. Com as crianças, e se mandar com só com os cachorros, eu ia dizer, gente, vamos cuidar aí dos afetos. Tá gostando mais do bicho do que de gente. Como assim? Você sabe que tem gente que fala isso? Que gosta mais de gente Já ouvi falar. bicho que de gente? Já ouvi falar. E o que dizer dessas pessoas, Darleide? Não sei. Puxa, com que tipo de gente ela anda acompanhada, né? Pois é verdade. Tudo bem que amar os bichinhos, mas, mas desgostar de gente é porque ela viveu muito mal acompanhada. É verdade. Hein? Traumatizou. Como é que Deus olha isso, será?
Clamando Minha pelo perdão. filha? Como assim? Amores, então vamos lá. Hoje, curiosidades, cuidados e o papel de todos nós, a começar pela família, na preservação dos animais. Conta pra gente aí, daqui a pouquinho, como é essa história na sua casa, lá pelo nosso WhatsApp 983150249. E falando em animais, olha só que interessante. A gente colhendo algumas informações aqui para trazer alguns dados mais atualizados referente a alguns maus tratos que aconteceram do começo do ano para cá. 3 casos que marcaram muito. Se lembra, né? Lá em janeiro, começo de janeiro, onde surgiu aí nas mídias, nas redes sociais, nas mídias como um todo também, falando do cão Orelha. Esse cachorro comunitário que foi brutalmente espancado por adolescentes na Praia Brava, em Florianópolis. Esse animal, ele não resistiu aos ferimentos e precisou ser sacrificado no dia 5 de janeiro. E a comoção nacional e até mesmo internacional foi tão grande, gerada por esse caso, que o governo federal batizou o decreto número 12.877/2026 como Justiça por Orelha, elevando assim também as multas administrativas para quem cometesse ou cometer tais brutalidades e crimes aí contra os animais. E olha só, outro caso que aconteceu também nesse mês de março, foi do cão Johnny em Goiás, ou melhor, Goiânia, né, em Goiás, no mês de março. Um cachorro comunitário que foi atingido por líquido fervendo. Acreditam ali que tenha sido óleo, né? Suspeita-se de óleo quente, enquanto esse cão dormia, né? Em uma calçada no setor Castelo Branco. E olha só, as câmeras de segurança, elas flagraram uma mulher cometendo esse ato. E outro ponto que traz bastante comoção também, que foi agora, esse mês mesmo, essa semana ainda, acompanhando aí nas redes sociais, na zona zona oeste do Rio de Janeiro, 6 homens, eles foram presos e multados no valor de R$20 mil cada um após agredirem um animal indefeso, uma capivara. E o delegado responsável, ele classificou essa ação como um crime brutal, resultando ali, né, ressaltando, melhor dizendo, que o grupo ele aguardou a presença do animal para atacá-lo deliberadamente. Então, crimes brutais contra animais indefesos. E quando a gente olha para situações como essas, da lei de você de casa também, a gente fica pensando, né? Se o amor com os animais, bichinhos indefesos e tal, já não tem, né? Acontece isso com os seres humanos que são obra-prima da criação de Deus. Melhor, é o contrário que eu ia dizer. Se com o ser humano a gente vê maridos, né, agredindo, matando esposas, filhos, tirando a própria vida, e quando a gente olha para isso refletindo também, né, em meio aos animais, em meio à natureza, a gente vai pensando, o amor, onde é que está? Os ensinamentos, O que tudo isso esconde, né? O que isso tudo revela a respeito da nossa própria condição. A maldade humana sempre esteve em voga desde que os nossos primeiros pais pecaram. E a gente perde até de vista a dimensão do pecado, a profundidade dele, a largura e a altura, ou no sentido mais grave do impacto que o pecado causou no coração humano. Ao ponto de nós nos odiarmos uns aos outros e de odiarmos, portanto, os demais na criação de Deus. Nós vamos trazer para essa conversa de agora o pastor Milton Andrade, que estará aqui com a gente nesse momento, para a gente pensar nos aspectos de uma teologia que perpassa a criação de maneira muito profunda. Pastor Milton Andrade, boa tarde, bem-vindo, como vai? E já pergunto de pronto, em que momento você se viu sendo chamado para pensar e desenvolver um conteúdo e até mesmo em direção de publicar um livro a respeito desse assunto, a relação dos humanos com os animais, no cuidado com os pets, e eu sei que tem até um aspecto de idolatria em algum momento que a gente pode comentar. Bem-vindo mais uma vez. Olá, Darleide, Abinal, uma alegria estar com vocês, obrigado pelo convite. Boa tarde, pastor. Eu sempre gostei de animais, né? E quando eu estava fazendo ali o meu mestrado em teologia no NASP, o professor colocou essa temática dos pets ali no quadro, me chamou muito a atenção
e aí surgiu o interesse de pesquisar esse assunto. É uma análise, na minha dissertação eu trato uma análise sistemática na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, falando o que é o animal, qual é a diferença entre animais e seres humanos, o grande conflito, né, que é ilustrado na Bíblia por meio de animais, e a desvalorização do animal e a supervalorização dos animais. E o último capítulo é sobre a salvação dos animais, que é um tema polêmico também. Então, se eu pudesse resumir este trabalho de pós-graduação, né, que vai se tornar um livro dentro de alguns meses, se eu pudesse resumir, eu diria assim: hoje nós vivemos numa época de animalização do ser humano e humanização dos animais, ou seja, está tudo de ponta cabeça. Então a gente precisa estudar na Bíblia qual é a vontade de Deus com relação à nossa vivência com os pets. Hoje tem mais pets nos lares do Brasil do que crianças, né? O Brasil é o terceiro mercado mundial de consumo de produtos pets, né? Só fica atrás ali dos Estados Unidos e da China. É um assunto muito atual, relevante, e é bom nós acharmos um equilíbrio aí nessa questão. Verdade. E até como que os pais, pastor, eles podem trazer, explicar para os filhos de uma forma prática, simples e colocar esse peso aí que você trouxe para a gente, né? A humanização dos animais e a animalização dos seres humanos. A humanização dos bichos. É mais ou menos isso, né? Mas como que dentro de casa a gente pode trazer esse ensinamento para os nossos filhos, desde pequeno, já numa forma prática? Com certeza, em primeiro lugar, os pais precisam ensinar o que a Bíblia diz sobre esta relação, seres humanos e animais. Quando vamos ao Gênesis, e a gente precisa começar por lá, né, as respostas do fim estão no começo. Hoje vivemos no fim dos tempos, e esse assunto dos pets é relevante. Precisamos achar as respostas no Gênesis. Deus criou o ser humano para fazer 4 coisas no jardim. Isso os pais precisam ensinar para os filhos. Mas aí alguém pode pensar assim: não, mas hoje estamos num outro contexto, mundo de pecado. Precisamos voltar ao plano original de Deus. As 4 coisas que Deus planejou para o ser humano são sujeitar a terra, dominar os animais, cultivar e guardar o jardim. São 4 verbos, né? Tem pessoas que ouvem a palavra dominar os animais e acham que esse domínio é exploratório, né? Ou predatório, mas não é isso que a Bíblia ensina, e as famílias precisam ler isso no Gênesis. Que domínio é esse? É como se fosse um domínio pastoral. Assim como Deus cuida da gente, e com o mesmo carinho que Deus fez Adão lá no jardim, Adão deveria cuidar dos animais, com respeito, com amor, né? Deus deu um nome para Adão, Adão deu um nome para os animais, isso indica autoridade, esse domínio de amor, né? E algo mais interessante é que essa palavra cultivar e guardar, ela aparece em outros contextos do Pentateuco. Por exemplo, quando nós vamos lá para o livro de Números, no capítulo 3, versos 7 e 8, nós vemos essas 2 palavras hebraicas, né? Avad e chamar, que foram traduzidas como cultivar e guardar. Essas palavras foram usadas no contexto do santuário, ou seja, Adão e Eva deveriam cuidar dos animais e da natureza, assim como um sacerdote deveria cuidar de um tabernáculo. Então não é um domínio exploratório, né? É um domínio de cuidado, de amor. Adão e Eva, e nós que estamos vendo aí a este programa, né, assistindo esse programa, nós somos administradores, né? Somos representantes de Deus, sacerdotes de Deus. Essa palavra, Abinal e Darley, é muito importante. Deus nos colocou como sacerdotes para nós cuidarmos desse santuário. Era um santuário perfeito, havia harmonia, né, na relação entre seres humanos e animais. O pecado deturpou isso, mas nós precisamos ensinar para os nossos filhos o plano original de Deus nesta relação com os animais. Um domínio de amor, né? A natureza não deve dominar o ser humano, é o contrário. Mas esse domínio
deve ser de amor, de respeito e de cuidado, assim como um sacerdote deve cuidar de um templo. Esse é o plano de Deus. Uau, e como é bom, né, pastor Darley, de você de casa, a gente ter essa visão desde a criação, o início de tudo e o que Deus quer, qual o plano de Deus para a nossa vida, né, para os animais, enfim, para tudo que Ele criou e qual é o nosso papel dentro de tudo isso. É tão bom a gente saber o cuidado que Deus deixou às nossas mãos e é algo que a gente precisa apresentar sempre às nossas crianças. A gente faz uma pausa aqui rapidinho nessas perguntas ali, pastor, para poder apresentar para você de casa. O Léo vai mostrar para a gente aqui, ó, a revista Superlupa, que ela já começa falando do quê? Dos dias da criação. Olha só que maravilhoso. Já vem trazendo ali, ó, os dias da criação, já nas suas primeiras páginas, falando, né, que no quinto dia Deus criou os animais aquáticos, os pássaros, as aves, no sexto dia, né, povoando a terra com cães, gatos e vários outros animais aí também. E o cuidado que a gente precisa ter com esses animais também, como o pastor Milton bem trouxe aqui. Quer ensinar esse e muitos outros assuntos para os seus filhos através da revista Superlupa, onde essa galerinha aqui, ó, eles dão a volta ao mundo. Olha só que legal, Superlupa em Volta ao Mundo em 7 dias, mostrando aí, ó, sobre os 7 dias da criação, e eles vão rodando o mundo com descobertas e tal, trazendo curiosidades para a criançada e tudo em forma de quadrinhos. Olha que legal, em forma de quadrinhos para a criançada já aprender, viajar nas histórias também, o pai e a mãe fazer personagens ali. Olha que legal. E esse material completíssimo, sabe quanto que ele custa para chegar aí na sua casa? Nada, é isso mesmo, nada. O que você tem que fazer? Entrar em contato com a gente agora. Vai lá, pega o seu telefone, entre em contato com a gente ligando aí no 0, o código da operadora, 12, tá aparecendo aqui na tela, 21 27 31 21. E é só dizer, eu quero a revista Superlupa, que vi lá no Entre Família. E pronto, nossa equipe entra em contato com você, envia esse material gratuitamente, nem o frete você paga. E pronto, começa a estudar a Bíblia de uma forma divertida, diferente com os seus filhos, mas mantendo essa profundidade toda que nós precisamos ter no conhecimento da palavra de Deus, tá bom? Peça a sua revista e chega de graça para você. Essa revista é uma graça, com Linda, conteúdo, né? muito, muito especial para o seu filho. Pede agora. E a gente volta a conversar com o pastor Milton Andrade. Ele está falando de uma teologia aplicada ao cuidado da natureza, ao cuidado com a natureza, com a criação de Deus. Pastor Milton, é algo muito sério do ponto de vista da nossa compreensão de quem nós somos, como existimos, como nos movemos em relação a tudo que há à nossa volta, especialmente no que diz respeito à ética, né, à responsabilidade, mas do aspecto moral, mas também nós somos espirituais e a nossa visão espiritual deve nos dar clareza do que isso significa, que é para além de ter um bichinho, um fofinho, isso ser o cuidado. E eu não sei se cabe nesse momento, pelo curto espaço de tempo, dizer assim, o que tem a ver então esse resumo que você fez ao dizer que nós estamos ao passo de humanizarmos os bichos e que tem mais bichos em casas, mais pets em casas do que mesmo crianças, ao passo que nós também estamos vendo uma violência contra o indivíduo que parece estar animalesco, violento, agressivo, também agindo dessa maneira com os próprios bichos, né? Como inicialmente nós começamos dizendo aqui. Então, o que dizer sobre essa nossa relação e o grande conflito? É importante para as famílias saberem, né, que o exemplo é muito importante. Nós falamos aqui do ensino da palavra com relação a este relacionamento entre seres humanos e animais. Só que os pais precisam dar o exemplo de respeito, de amor, de cuidado, né? Existe uma teoria chamada teoria do link, que foi elaborada ali na década de 60, 70 e 80, e os pesquisadores descobriram que há uma ligação entre a crueldade contra os animais e a violência e o abuso doméstico. Então começa dentro de casa, este exemplo moral, né? Se os filhos veem os pais brigando, discutindo e até agressões físicas,
talvez esse filho vai, entre aspas, descontar na crueldade com animais, né? Então, essas questões do abuso dentro de casa, né, com as pessoas, e a violência com o animal estão interligadas. Agora, Deus é muito sábio, ele escreveu na palavra, né, por meio dos profetas, muitas instruções para nós. Por exemplo, lá em Provérbios 12:10 diz que o justo cuida dos animais. Existe um aspecto moral, como você falou, Darleide, um aspecto moral. E olha que interessante, Deus escreveu com o próprio dedo, nas tábuas da lei, o respeito para com os animais. Às vezes a gente passa batido esse assunto, né? O quarto mandamento fala do descanso não apenas para seres humanos, mas para animais também. E na repetição da lei, Deuteronômio capítulo 5, Deus até cita os animais, bois e jumentos. Ou seja, Deus se preocupa com os animais. E no sexto mandamento, com relação a essa questão moral que você falou, Deus disse assim: não matarás. Não matarás. Isso envolve não apenas o relacionamento com os pares, né, entre seres humanos, mas também com relação aos animais. Deus se preocupa com os animais. Animais não são coisas. É bom a gente frisar isso aqui. Verdade. Se você que está assistindo comprou um pet para o seu filho, né, um cachorrinho ou um gatinho, não importa, é bom ensinar para o seu filho que aquilo não é uma coisa, não é um objeto que você manipula e descarta. Não. O animal precisa ser cuidado, amparado, merece abrigo, ok? Merece alimento. Animais são seres sencientes, ou seja, têm sentimentos, têm as emoções deles, né? E o animal, como eu já falei, merece amor. Mas a nossa questão inicial, nós falamos aí da humanização dos animais, é bom a gente refletir. Será que eu estou amando mais os meus pets do que os meus amigos? É uma boa pergunta, né? Porque hoje está tudo invertido, como já falamos. As pessoas levam o pet para dentro de casa e há poucas décadas não era assim. O pet ficava da porta para fora. Cachorro era para afastar ladrão e gato era para caçar rato. Tinha funções. Hoje nós trouxemos o animal para dentro de casa, ele come à mesa, ele dorme na cama do dono. Tem pessoas que beijam na boca do animal, né? Coloca roupinha, sapato, né? Leva para o shopping. Outro dia eu fui fazer compras no mercado, eu levei um susto, porque um poodle no colo da sua dona latiu lá e eu fiquei preocupado e assustado no mercado. Será que está faltando um pouco mais de equilíbrio no nosso domínio de amor? E estamos supervalorizando os animais, colocando-os no mesmo patamar do que a Bíblia chama de próximo. Porque a Bíblia fala assim: amar ao próximo como a ti mesmo. E nós estamos colocando animais até acima do próximo, né? Uau. Olha, pastor Milton, eu quero ouvi-lo mais vezes e mais aprofundadamente sobre esse assunto, mas ainda bem também que eu sei que está por chegar, logo, muito em breve, um livro de sua autoria chamado A Revolução dos Pets, lançado pela Casa Publicadora Brasileira, e pode ter certeza, já vou te fazer uma ligação para a gente voltar nesse assunto lá no consultório de família também, porque é assunto de família por lá. Então, muito obrigada por hoje, Deus o abençoe no seu trabalho. Maravilha. Obrigado, Darleide. Eu não sei se eu posso mostrar a capa, a gente não tem o livro ainda, mas eu vou mostrar. Nem a minha esposa, a Rosali, nem a minha família viu a capa. Vocês vão ver pela primeira vez aqui. Olha! A Revolução dos Pets. Gente, que criativo! Olha, é de pelinho cada letra. Lá, pelinho ali, tipo, de um gato, de um cachorro, das penas de... Daqui a pouco vai estar saindo aí do forno e vai chegar publicado aí pela CPB. Vai ser um prazer voltar, Darleide e Abinal, quando vocês precisarem e quiserem. Vai ser um prazer a gente trabalhar mais esse assunto, que é muito urgente, é atual e necessário.
Muito bom, muito obrigada, viu? Um abraço para a Roseli também, para os meninos. Muito obrigada, uma boa tarde. E a gente continua por aqui, nós vamos para o intervalo. Bom, né? Bom refletir sobre esses aspectos. A gente tem perdido isso de vista, fica ali muito ai, meu gatinho, meu fofinho, mas a gente perde o macro, perde a visão maior. Enfim, isso faz parte da nossa vivência espiritual também, sobretudo. Nós vamos ao intervalo, na volta nós temos a participação, a presença de um veterinário, nós temos reportagem, nós ainda temos arte no programa de hoje, temos tudo de bom, temos você. Até já. De volta, falando sobre cuidados com os pets, ensinando aí para os nossos filhos também como lidar com eles, né, Então, vamos ao cuidando encontro dessa natureza. Então vamos ao encontro de quem sabe cuidar, de quem ensina a gente a cuidar. Verdade. Nada melhor que receber aqui um... Doutor Ronaldo. Como e aí, vai, doutor? Tudo bem? E aí, gente, tudo Veterinário. Tudo certo, bem? doutor? Ele estava Prazer contando revê-lo, hein? que desde que ele veio aqui, ao longo dos últimos anos, se multiplicaram as suas clínicas. Benção, hein? Que coisa boa. Isso significa dizer que tem muitos bichinhos para cuidar? Sim, muitos. Que bom. Gostei muito da palavra do pastor Milton. Eu, como veterinário, né, tem aquela questão de cuidar. Exato. Daí ele falou assim sobre, você tem, como é que foi a palavra que ele falou? Que A gente tá... dominar, né? Não. isso. É que Deus, domínio. quando criou, ele disse para o homem dominar. Aí eu fiquei também assim me remoendo, falei, mas dominar? Daí ele foi lá e complementou, né? O dominar é o Domínio do cuidado. Do domínio do cuidado. Eu falei, ufa, então... Sou eu. Opa, eu fiquei bem contente, legal. E Ricardo, a gente entende até que Deus, ao criar, ele nos pôs como finalização da criação para sermos mordomos, administradores. Então, saiba que você é um homem vocacionado a administrar boa parte da criação de Deus. Isso deve ser entendido até como ministério, não somente como uma profissão, mas um ministério, alguém que é vocacionado e faz por amor. Legal. Então, isso é bonito saber que Deus considera nessa medida, viu? Parabéns e obrigada. Gente, obrigado. E até, doutor, colocando até nesse ponto aqui, que ele trouxe, e acredito que é bem na linha que você acredita também, que hoje em dia tem se humanizado muito os animais, né? Colocando roupinha, calçadinho, não sei o quê, carregando no carrinho de bebê para lá e para cá. Mas isso, quem ama realmente os animais não trata como seres humanos, porque tira eles realmente do ser animal. Do ser animal, do que ele precisa mesmo. Às vezes é um caçar, é uma coisa, é outra, não é mesmo? Hoje, né, como foi falado aí, a gente está tudo virado de ponta cabeça, né? E aí a gente chega até a cogitar que a humanização pode ser uma coisa boa, mas em que sentido, em que pensamento? Na questão de voltar o respeito àquilo que a gente está perdendo, que foi o caso aí das brutalidades que vocês comentaram no início do programa. Então, tem esse lado bom. Só que a humanização é assim, a gente quer ter o nosso melhor amigo e a gente quer que ele faça tudo que nos agrade. Então, a gente está fazendo por nós. É verdade. Acho que essa é a grande sacada aí. Então, assim, e aí foi que vocês citaram, se você está cuidando do seu animal de uma maneira humanizada, será que biologicamente é assim que se dá o melhor carinho? E é muito louco, vou colocar dessa maneira, porque nos atendimentos clínicos a gente vê vários problemas comportamentais gerados por humanização, né? Então, o pastor comentou lá no mercado, um poodle no colo, né? Algumas coisas, né? Põe roupinha, põe isso, põe aquilo, mas será que aquela roupinha não está promovendo uma alergia na pele? Por quê? Porque, poxa, o animal é outro, é um pelame diferente, e aí a gente está forçando isso. O animal, por sua vez, vai adorar o carinho. O carinho, ele vai interpretar, mas ele não vai, é uma criança, né? Ele não vai saber. Então, acho que essa questão do senso de responsabilidade, né? Não é para quem ouve falando que, poxa, mas eu ponho roupinha no meu animal, então eu sou uma pessoa ruim. Não é. Não. Isso é um carinho, mas a gente realmente precisa saber como cuidar. Acho que voltar a aprender, né, como cuidar. E respeitar o animal ser animal e não querer tornar o animal filhinho da gente. Tem até a expressão mãe de pet, pai de pet, sabe? De você tornar o seu animal um bebê, mas ele não é um bebê, gente. Sim. Ele é um bebê, pode ser um bebê animal. E isso pode não ser de todo satisfatório do ponto de vista do desenvolvimento, do cuidado com o animalzinho. Exato. Tem alguma doença, tem alguma enfermidade? Você falou de alergia, tem algo que você identifica como veterinário que venha desse excesso de cuidado? Sim, vamos pensar na parte alimentar.
a nossa dentição, né? Nossa dentição são os dentes, né, de esmagar, os dentes do fundo. Dente de cachorro e de gato. A gente chama vulgarmente lá dente de corte, carniceiro, chama-se, né? Feito para comer pedaços, né? E aí a gente pega e faz sorvete para o nosso cachorro, queijinho, pãozinho, torradinha. E eles não são preparados para isso, são carnívoros. Nós não somos carnívoros, né? Eles são carnívoros verdadeiros, eles realmente carne. E aí, talvez eu quero transformar meu animal num vegetariano. Isso acontece, né? Por quê? Porque eu sou vegetariano e eu sei quanto isso é bom. É bom para a minha biologia. E né, aí a gente não vai entrar nas discussões, mas assim, até isso a gente precisa se conhecer um pouquinho. Então, a parte nutricional, a gente vê muitos animais com problema em fígado, problema renal, por parte de nutrição, problema dermatológico, problema comportamental. Comportamental é assim, enorme. Por quê? Eles têm hierarquia. Na familhinha deles, é assim, um manda e o outro abaixa a cabeça. Isso funciona. Na nossa, a gente tem tendência de, às vezes, pegar o mais coitadinho e sabe, supervalorizar. Não no sentido do cuidar, super proteger. Super proteger. Tem que ter a proteção, mas dosada. Então, assim, tem briga entre animais, porque você pega e fala assim, não, deixa eu dar comida primeiro para o coitadinho, né? E depois eu dou para o outro. Só que na regra deles, quem come primeiro é o alfa, né? E aí sai briga. Por quê? Porque você está humanizando, você quer deixar no mesmo formato que funciona os homens, os humanos. Aplicando a justiça humana para os bichinhos. Exatamente, exato. É isso aí. Ó, tem um VT para a gente acompanhar, na verdade são dois, né? Ou um VT em duas partes ali que a gente vai acompanhar, mas quero convidá-los para ir para a sala, vamos lá? Deu tempo nem de tomar o suco? Nem nosso suco. Ó, vamos levar o suco então? Tá que tal, hein? Vamos levar? Vem. Eu sei que o doutor tá com camisa branca, a Darley tá clarinha aí. Eu, se derrubar, do jeito que sou mais desastradinho, mesmo? não tem problema, né? Tá na paleta do Já suco. tô paleta de suco de uva e açaí. Olha, a Sara, repórter do Entre Família, foi visitar uma bicharada numa casa muito animada. Vamos assistir a primeira parte desse VT? Pode rodar. Crescer em meio aos animais é realmente um privilégio e a criança cresce ali com oportunidades únicas. E hoje eu estou aqui na casa da Alice, mas o animal que ela cresce não é apenas um gato e um cachorro, não, e ela vai mostrar eles pra gente. Vem cá, Alice! Olha que princesa! Tudo bem? Dá um abraço. Conta aqui pra mim, quantos anos você tem? Eu tenho 9 anos, vou fazer 10. Olha só, o tamanhozão dela, já dá pra ver, ó. E conta pra mim, você tem outros animais aqui que não é somente cachorro e gato, quais são? Eu tenho 8 cobras, a gente tem jaguatirica, a gente tem um macaco, também tem várias aves, tem 3 cavalos e 2 jacarés e vários outros animais. A lista não para por aí, né, Alice? E fala pra mim, você não tem medo? Só de alguns animais, tipo os macacos e os jacaré. Aí esses você sempre fica ali junto com o seu pai, com a sua mãe, né? E os outros, assim, você gosta de brincar com eles? Como é que é a sua rotina no meio deles? Eu sempre, quando eu tô sem nada pra fazer, eu sempre pego algum animal, eu fico brincando. Às vezes eu pego o coelho, coloco roupinha por um tempo, depois eu tiro, coloco outro, fico brincando, passeio com eles, é bem legal. Ai, que legal. E assim, eu ouvi falar que tem bastante tempo que você mexe com os animais, né? Quanto tempo, assim, que você convive com eles? Desde quando eu tava na barriga da minha mãe. Que legal! Então, você apresenta pra gente agora a sua casa, os seus animais? Vamos lá? Vamos lá? Alice, então a gente chegou aqui no primeiro recinto. Quem que a gente vai conhecer agora? Esse daqui é o jacaré, é o Teco. Ele é bem bonzinho, eu gosto dele. É bem bonzinho? Então chama ele aí. Mas lembra que eu tenho medo, hein, ó? Teco, vem! Ele tá cansado, gente. Esse calor também, né? Vem, Teco, vem. O Teco é esperto. Tava fugindo do calor de 32 graus que estava nesse dia. Mas aí o André Poloni, adestrador de animais e pai da Alice, pegou ele pra gente.
É uma textura bem diferenciada. Ó, o seu pai falou de colocar a mão ali no roxinho. Você consegue? Eu gostaria de merendar. Aqui é bem durinho. É o crânio dele mesmo, tem só uma pelezinha. Se a Alice coloca, eu vou colocar também, hein? Ah, você é minha inspiração, Alice, ó. O Teco é exceção, viu? Quem tiver em casa, não tem animais silvestres se não tiver origem legal. Não pode pegar um jacaré da natureza e criar em casa. Com a ajuda do pai, Alice guardou o Teco. Agora eu vou fechar a casinha dele pra ele ficar na sombrinha dele. E também essa casa aqui, ela não vai ficar só assim. É só uma casinha provisória, porque ainda vai ter um lagão pra ele. Aí depois também vai ficar junto com aquela ali, que a gente vai ir agora. Essa daí é a Nhoca, ou jacarua. Ela também é um jacaré, só que ela é fêmea. Um pouquinho maior do que ele. Maior? É, Então vamos, ó. Você tá me protegendo, tá? tá bom. Como a Nhoca estava dentro d'água, nós entramos no recinto dela. Você falou que é nhoca. Por que esse nome? É por causa que jacaré, ele morde, então faz nhoque. Nhoque. E é nhoca com A no final? Aham. Por quê? Por causa que antes era nhoque, a gente achou que era macho, só que a gente descobriu que era fêmea, aí virou nhoca. Joia. Então você vai mostrar ela aí pra gente onde ela tá. Com a instrução do pai, Alice puxou o rabinho dela. Já deu pra ver que a Nhoca é enorme. E ali conhecemos as amiguinhas dela também. Olha! Essa daqui é uma tigre d'água, ela é bem bonita. Tá escondida aí debaixo dos matos, mas tem vários aqui junto com ela. E ela não come por causa da casca, do casco que é duro, também não cabe na boca dela. E também a tartaruga, o cágado, ela ajuda a desensibilizar a jacaroa, por causa que fica tocando nela, que às vezes a jacaroa fica parada, assim, debaixo da água e a tartaruga fica pisando em cima e também já ajuda a desensibilizar. Aí quando você toca, não tem tanto problema, né? Ela já tá assim acostumada com o toque. É. Pergunta se ela quer que eu pegue. Quer que o papai pegue? Eu quero, mas o papai vai pegar e a tia Sara vai sair daqui, tá bom? Você vai ficar junto com o papai? Tá bom. Então você vai virar repórter, beleza? Você vai entrevistar o seu pai e a tia Sara vai aproveitar até e prender o cabelo. Vai, ó, repórter por um dia. O André, que já está acostumado, foi procurar a Nhoca. Dá uma olhada o tamanho desse jacaré. Pra vocês que nunca viu, olha o tamanho desse museu aqui. Ele tá vivo. Olha lá. Bem pequenininha, né? Pelo visto, ela não quis sair da água não, papai. Agora conta pro pessoal de casa quantos quilos ela tem. Hoje está um dia muito quente, aí eles ficam agitados e querem voltar para a água. Ela tem entre 15 e 20 quilos. Esse manejo é necessário a gente sempre pegar, porque como a Alice falou, a gente vai construir um lago maior para ela. Então eu venho aqui e pego ela de vez em quando para ela acostumar já com esse toque. Mas quando ela for para esse outro lago, Meu Deus do céu! provavelmente a gente não vai conseguir tocar muito mais nela, porque aí ela vai ficar grande, vai crescer. E aí vai ter que ser uma contenção bem diferente. Mas é um bicho muito bruto, como vocês viram. E também, papai, eu queria saber uma coisa. Eu acho que o pessoal de casa também queria saber. Qual que é o tamanho, mais ou menos, assim, que ela tem? Eu acho que ela tem seu tamanho, mais ou menos 1,40 m e pouco. Depois da Nhoca, Alice me apresentou a Trena. Tô um pouco preocupada já com o nome, assim, ó. Que animal é esse? É uma cobra, é uma piton reticulada. Ela é a maior do mundo de comprimento. A mais pesada é a sucuri verde. Olha só, gente. Essa repórter aqui é Nutella, ó. Vocês viram? Tô gravando no sol, tô suando. Já prendi o cabelo enquanto a Alice deu uma de repórter e foi muito bem. Parabéns, viu? Agora a gente vai conhecer então essa piton. A Trena tá na água, gente. Por isso que eu vou entrar, tá? Porque se ela estivesse fora, eu também não ia entrar, não. Aí é só seu pai. É. Vem, cinegrafista. Ih, Márcio, sobrou pra você também. Vem cá, ó. Nossa, menina, eu nem sabia como era que filmava, agora eu tô aprendendo. Aqui.
Essa daqui ela tá trocando de pele aqui. Essa daqui é a pele dela. É que já tá meio passada, já tá faz tempo. Então tá meio assim, parece um plástico. Dá pra ver um pedacinho dela. Mostra ela lá pra gente. Ela tá bem ali. Pra vocês que nunca viu um monstro. Quantos quilos que a Trena pesa? 80 mais ou menos. Eu comparo a Alice, assim, com outras crianças da idade dela e eu vejo diferença, sabe? Eu vejo que ela é muito desenvolta, ela sabe lidar e ela não tem medo de encarar. Então, às vezes, acontece dela tomar uma mordida, mas ela já não fica, assim, aquela criança toda traumatizada. Ela vai e tenta de novo. Ela sabe que ela tá exposta a tomar uma mordida, ela tá correndo esse risco, né? Desde que você tá mexendo com um animal, você tá exposto a tomar uma mordida, uma bicada, o que seja. Então, ela sabe lidar com isso muito bem. Eu acho que isso é muito importante, né? Principalmente para ela aprender a não desistir. Não é porque ela teve ali uma frustração, uma mordida, alguma coisa que ela nunca mais vai mexer com aquele animal. E eu acho que isso serve para todas as áreas ali da vida dela, né? Para ela aprender a não desistir, ter essa perseverança e respeito, aprender a lidar com as situações. Ele é bonzinho, até que quando eu quero, sabe, acho que alguns de vocês aí de casa já viu aquelas provas das pessoas que tá correndo, galopando com o cavalo, aí a pessoa desce, corre junto e depois sobe de novo, já viu? Uhum. Então eu tento fazer isso nele, só que na hora que eu toco no chão ele já para. Ele é muito bonzinho. Aí, agora como ele acostumou, sempre quando eu fico em pé ele fica paradinho, não se move, ele evita se mover. Então vamos ver, vamos ver. Pensa que acabou? Nada disso. A Alice tem muitos outros animais para apresentar para você. Fica com a gente que no próximo bloco você vai conhecê-los. Até já! Gente, impressionado com a Alice, viu? Olha, repórter, a menina é fera. Já acredito que a profissão dela deve ser nessa área aí também, né? Pela desenvoltura que ela tem, por esse família contato linda. com os animais. Família incrível. linda. Beijo pra vocês, amados. Muito obrigada por nos receber. E daqui a pouquinho a Sarinha volta com a segunda parte desse momento tão gostoso de ver os bichinhos ali interagindo, os humanos interagindo com a natureza, mas respeitando esse ambiente, as suas características, não é, Ronaldo? É, isso aí. Sensacional. Eu adorei aí a questão da Alice e a mãe também, né? Você vê que a mãe tá super determinada mesmo. O que outras mães estariam falando, não, pelo amor de Deus, filha, não põe a mão nisso aí. Ela tá incentivando, né? Adorei. Verdade. E o legal é justamente esse ponto aí, porque são animais selvagens, mas... Silvestres. É, Também. também, né? Também, né? Selvagens sim, e silvestres, sim. né? O termo mais correto é o selvagens. Selvagens. Mas o silvestre é usual e se aplica certinho também. Boa. Mas assim, são animais já criados em cativeiro, tal, por isso eles têm todo esse convívio, esse manejo com eles também, né? Manuseio ali dos animais. Exato, é até legal. O André falou algo lá que achei interessante. A Alice, na verdade, falou, né, de estar o tempo todo tocando para acostumar, mas ao mesmo tempo eles estão construindo um lago maior, cientes que não vão mais ter tanto contato, mas pelo bem do animal, né? Então eles abriram mão, né, de ter aquele animal que é mais dócil, digamos assim, para construir um recinto, pelo que eu entendi, bem maior e que agora não vão mais tocar. E aí a Alice presenciando isso aí, né? Isso aí é começar a construir o respeito, né? Então isso é muito legal. Fico pensando nos vizinhos, né? Será que eles vivem bem ali? Tipo, escapou a cobra. Né? O jacaré tá solto, pronto, apareceu lá na... Amigo, eu estou vendo aqui a Bia, que é a mãe da Alice, com... Gente, não sei, eu acho que eu nem vou contar. Posso mostrar? Dá um take aqui. Olha isso. Olha aí, Léo. Olha o tamanho disso aqui. Uma brincadeirinha de nada. Vem, olha o tamanho da olha, cobra. Isso tudo é uma gente. É uma... E ela ali. Essa é a Piton? De princesa. Pelo que é a reticular. Parece, né? Olha isso. 80 quilos essa cobra, minha gente. Olha isso, 80 quilos. Para de brincadeira. Se a cobra Bia. der um abraço nela, pronto.
né? Se a cobra dá um abraço ali na Bia, gente do céu, que doideira. Uau, e tem disso e muito mais ali no lugar onde eles moram. No próximo bloco a gente continua, então, tem Sara de volta, ainda temos a presença do veterinário, vai mandando a sua pergunta, porque foto, o Ronaldo né? está aqui para responder, e manda fotinho junto também. Tem dúvida, tem uma pergunta que pense que o veterinário vai poder ajudar, manda pra gente. E ainda hoje tem Kari do Canto, fazendo aquela toca de gato em 15 minutos. Sabia, Karen? Que nós lançamos um desafio, porque o Abinal duvidou, dizendo assim... Em 15 minutos fazer essa toca? 15 minutos ela vai fazer aquilo ali? Eu falei assim, se não for menos, né, Mai? Porque eu falei assim, gente, é a Karina. Karina. Então, daqui a pouquinho, fica com a gente, até já. Criança gosta de ler, mas precisa ver os adultos lendo também. Se seu filho não sabe ler ainda, é você quem vai ler para ele. Mas, já sendo alfabetizado, nós temos uma das revistas mais agradáveis para as crianças, para os adolescentes, claro. Ui, olha o acidente. Para os adultos também, porque ela é em quadrinho, olha só. Que legal! Contando a história da criação, seus filhos vão simplesmente amar. Tem jogos também ao final da revista. Você simplesmente só vai ligar agora pra gente, ou melhor, mandar uma mensagem no nosso WhatsApp 98244-4449. Pede a revista Super Lupa. É para toda a família se divertir e aprender juntos. É a Bíblia sendo ensinada com palavras fáceis, simples, de maneira visual agradável para os seus filhos. 98244-4449 e é gratuito. Manda uma mensagem agora, vai chegar na sua casa pelo correio. E a Sarinha, que eu disse que nós ainda teríamos a segunda parte daquela reportagem, já está chegando agora, mais bichinhos, naquela casa animada. Pode rodar. No último bloco você conheceu a Alice, que vem crescendo em meio aos animais. E agora vamos conhecer mais alguns dos pets dela. Agora a gente vai conhecer a Serena. Serena, gostei do nome, hein? Quer dizer que ela é calminha? É, uma jaguatirica. Então nem tanto, né? É. Com a maior facilidade do mundo, Alice colocou a coleira na Serena e levou ela para passear, atraída pelo churu, um petisco animal. Que gracinha, parece um gatinho. É, a jaguatirica, ela é um bicho noturno, ela sai mais à noite e também ela gosta de comer bastante carne. Com toda a supervisão do pai, Alice ficou por ali brincando com a jaguatirica. A gente, quando vai mexer com animais silvestres, exóticos, a gente procura ter o cuidado de fazer as consequências da rotina terem consequências positivas, né? Toda a rotina do animal tem que ter uma consequência positiva. Então, como vocês viram, na hora de sair, a gente dá um pouquinho de churu para ela gostar de sair, gostar de passear, além da liberdade dela, além dela sentir o cheiro do ambiente. E na hora de voltar, a gente dá a alimentação dela. Então, ela teve tanto um prazer na hora de sair, né, e tanto na hora de voltar. Isso é importante para que não haja conflito com os animais. Depois da Serena, fomos conhecer o predileto da Alice. Ó, chegou em grande estilo! Quem que é esse aí? Esse daqui é o bumerangue. Eu tenho ele desde quando eu tinha 4 anos. Ele veio pra mim desde quando com 2 anos. Ele é bom. Ele tinha 2 anos. Uhum. Ele é bonzinho e ele chegou com o olho cego. Ele veio com o olhinho ceguinho, mas ele sabe fazer tudo bem direitinho. Mas não importa o olhinho. Eu ouvi falar que você sabe fazer ele sentar, dar alguns comandos pra ele, é isso? Uhum. Mostra pra gente então. Eu vou começar ficando em pé em cima dele. E a Alice ficou em pé em cima do bumerangue. Deu comando de deitar e até aproveitaram para relaxar juntinhos. E como a Alice ama uma aventura radical, até fez o Bubu empinar. E agora, o que a gente vai ver? Agora as aves, você olha assim, normalmente as pessoas que andam de cavalo. Mas agora as aves que vão andar de cavalo. As aves vão andar de cavalo? Sim. Bora ver então. A
Alice soltou as aves, saiu correndo e atraiu as jandaias para cima do bumerangue. Alimentou elas e, no fim, levou para passear. Então você levou 4 aves para passear, é isso? Quais são essas aves? Esse verdinho aqui é o Chico. Esse daqui da cabeça amarela é o Sol. Também tem 2 aves que são da mesma espécie, o Taubaté e a Jandira. Aquela ali é a Jandira e esse daqui é o Taubaté. E para fechar com chave de ouro, olha o que a Alice trouxe! O senhor tem medo de cobra? Não. Não? Não. E o que é esse negócio aí do lado do senhor? Essa daqui é a Corn Snake. Ela é exótica, não vende aqui no Brasil, ela só tem nos Estados Unidos. E ela vive no meio dos milhos, do milharal. Por isso que se chama Corn Snake, traduzindo milho, cobra do milho. Ela gostou de mim, hein? Eu tô querendo ir pra você. Então, essa aqui, ela cresce mais do que esse tamanho? Pelo que eu saiba, ela vai ficar desse tamanho só. Elas, na verdade, não param de crescer. Mas assim, vai ser quase que imperceptível agora daqui pra frente o tanto que ela vai crescer. Vai ser bem pouquinho, né? E agora, será que eu tenho coragem de colocar ela em mim, Alice? Não sei. E também foi bem o que eu falei lá na hora da trena. Que ela tá se enrolando inteira em mim só pra se esquentar. Ó, esse é um bichinho que nunca mordeu ninguém. Se morder você, você vai ser a primeira. Passar vergonha durante a reportagem, ó. Eu não gostou de mim, quer ir embora. Gostaram do meu novo enfeite? Meu figurino? Tá bonito, né, gente? Ó, aprovado aí por vocês. E aí, quem no estúdio teria coragem também de pegar uma Corn Snake? André, qual que é a importância das crianças viverem em um ambiente assim, pra não ter medo, que nem a tia Sara tá aqui paralisada? Quem conhece os animais, quem sabe a importância deles na natureza, quem tem amor por eles, acaba respeitando muito mais. Então, eu acho muito importante esse conhecimento que a Alice tem, esse amor que ela desenvolveu pelos animais, esse carinho, e ela vai transmitindo isso para os amigos dela, né? Isso eu acho que é uma lição que ela está levando para a vida. E, na minha opinião, né, eu trabalho com comportamento de animais, mas não deixa de refletir no comportamento das crianças. Então, assim, se ela sabe lidar com serpentes, com jaguatirica, com jacaré, com cobras, com cavalo, fica muito mais fácil quando ela encontrar uma pessoa que tenha uma índole. Tira aqui de mim, André, não tô conseguindo nem me concentrar. Eu acredito que isso vai facilitar ela a lidar com seres humanos que têm, né, diferentes comportamentos. Se você estiver em algum lugar que tenha muito mato ou se você estiver no meio da floresta, sei lá, por algum motivo você pode estar no meio da floresta para poder acampar, essas coisas. E se você vê algum animal que a gente mostrou, por exemplo, a cobra, ou se você também, um jacaré, algum bicho, você não chegue perto, ligue para algum lugar, ou se você não precisar ligar, só você sair. Deixar ele no ambiente dele, né? E também, se o pessoal aí de casa, você for um pai ou uma mãe, tiver um filho, sempre nunca não deixe ele meio que longe dos bichos, por causa que futuramente ele pode ficar muito medroso, que nem a tia Sara. Vocês viram, né, gente? É isso aí. Eu não recomendo ter o medo que eu tenho. E outro recadinho importante que a gente tem que falar pro pessoal de casa. Isso aí, todo mundo. Respeitem os animais. É isso aí, gente. Um beijo. Até mais. Uau! Ai, Sarinha. A Sarinha dizendo assim, vocês aí têm coragem? Claro que não. Não? Cadê? Vamos ver, tem ou não tem coragem? Sim. Olha aí a Darleide lá, ó. Com uma piton. É a piton, né? Piton. Uhum. E aí eu não consegui mandar o vídeo que eu tava também ali nessa gravação, mas eu tenho... Deixa eu ver se consegue mostrar em uma das câmeras aqui, ó. Eu não sei que cobra é essa dali. É a jiboia. É uma jiboia, né? É uma jiboia.
Ô, Sara, a gente é corajoso também, viu? Mas legal, a Sara corajosa, entrou nos lugares. Corajosa não. Não, corajosa é outra coisa, vamos né? usar as palavras adequadamente. Ela se permitiu. Ela foi desafiada. Exatamente, ela se permitiu. É outra coisa. É verdade. Obrigada, Sarinha. Parabéns ótimo. aí, foi uma excelente reportagem mesmo. E que incrível, né? A menininha ali, como é que é o nome dela? Alice, né? Alice, sensacional, né, Ronaldo? Sensacional, achei muito legal. E assim, né, eu fico no olhar mais clínico, porque eu também eu não sei se eu comentei com vocês, mas durante a minha carreira eu fiz muita cirurgia de silvestres e muito atendimento clínico de silvestres, né? Minha especialização, uma delas era em silvestres. Então a gente fica olhando, né, paquerando aí os recintos, que é o lugar que cada animalzinho está sendo criado lá. E aí a gente estava falando de humanização, né? Não há dúvida que o respeito, que é super legal, que está sensacional lá, todo mundo viu que tem muito carinho, mas você vê que tem o time de cada bichinho. O jacaré foi tentar pegar lá, não deu certo, deixaram. Né? O outro estava dentro da água, deixou. E aí, assim, e aí você vê que cada recinto está montado de uma maneira diferente, né? Dentro da biologia, para que não haja aquele estresse. Então, assim, acho que talvez os animais que mais permitiram o contato são os domésticos que a gente vê no dia a dia, né? As aves, que tinha, né, a Taubaté, e ela falou... o Chico. Jandira, né? Que são os psitacídeos, que é da turminha da arara, do papagaio, que assim, são bichinhos muito apegados. Então você vê que até o nível de relação deles, os mais próximos, são os animaizinhos que realmente permitem, né? Os outros, eles dão no time deles, né? Achei muito legal. Tem o aprendizado também, né? A criança já sabe muito sobre aqueles bichinhos. Quer dizer, tem o fator educação também a respeito daquele animalzinho como indivíduo que é, como único que ele é. Vamos às interações aqui, ó. Você aí de casa mandou fotinho com seu bichinho também? Deixa eu ver. Olha ali, a Nardaluz, meu pet Cisco, ó. já tem 10 aninhos. Olha o Cisco. Oh, meu Deus. Olha o Cisco aí. E geralmente é pequenininha essa raça, né, do Yorkshire. E olha a pérola aí, da Eliette Zago. Pérolazinha. Bonitinha. Cara de bem... Beijo, tranquilinha na Eliette. dela. De Guararema, tá? Eliette de Guararema? mora num sítio cheio Legal. de plantas. Ó. Delícia. Ela é a minha Belinha, ele não me deixa, é muito amorosa. Isabel Souza, abraço pra você também, querida. Essa raça aí é aquela... Esse eu acho que é o Chihuahua, não é? Chihuahua, isso, né? Chihuahua. Ó, de vez em quando você esquecer o nome, pode perguntar pro veterinário. Tá. Provavelmente. Eu fico quieto aqui tentando ver se eu acerto. Eu jogo tento pra buscar ele. aqui na minha memória, eu vou conseguir. E às vezes dá certo, às vezes não. Às né? vezes sim, é. Vamos mais uma. Quem mais? Apresento-lhes Olha que Lola bonitinho. e Yarim, Bonito, mãe bom. e filha. Olha Célia só. Moraes. Que coisa mais Parecidos bonitinha. ali mesmo. Parece né? que estão de uniforme. Aham. Parece que tá de smoking, né? Aquele... Uau. Você é um garçom? Você é um É. pula caso? E a orelha? Oh, meu pai. É da Dani. E aí, Dani? Esse é o Duque, meu cocker cheio de amor e energia, companheiro para todas as horas, dono de uma mulher apaixonante. É aquele jeitinho que conquista todo mundo. Demais, Que hein? fofucho. Cara de sapeca. Boa tarde, eu sou a Cecília. Esse é a paixão da minha vida, muito dócil, Cecília Carvalho. O nome da cachorra é o seu nome também, Cecília? Entendi. Não, é a paixão. Não, eu sou... Ah, perdão. Desculpa, Cecília. Paixão é o nome da Boa cachorra. tarde, eu sou do cachorro. Cecília. É o Essa pai- é a paixão da... Ou é a paixão da vida dela, o cachorro, eu acho né? que Porque é macho paixão, então... Ela falou, é a paixão, então seria... Cecília, eu achei que seu nome da cachorra era o mesmo. Tá tudo certo, Cecília. É raro, mas acontece sempre, viu? Obrigada. Legal. Beijo. Obrigada pra você também, Ronaldo. Ô, Ronaldo, obrigado, cara, por estar com a gente hoje aqui. Eu agradeço sempre. E é tão bom a gente falar, né? Desses animaizinhos, falar desse cuidado que a gente tem com eles e que Deus quer que a gente tenha também, né? Esse contato aí que traz cura também, né? Através dos animais. O pastor hoje falou, eu achei muito legal, né? Porque assim, eu não estudei tanto, eu estudei muita parte veterinária e tal, mas hoje a minha pequena, minha mais novinha, ela adora. Então vocês estavam até apresentando a revistinha, eu falei, putz, preciso levar para ela, né? Mas você vai... E com toda aí, certeza. Agora? Pô, legal. Essa aqui a gente acabou de abrir, tá novinha. Aí, ó. Qual a idade dela, Ronaldo? Ela tem 9, a Clara. Ah, que legal. Eu tenho 2 meninas, uma de 14 e uma de 9. Ah, então vai levar. E a mais novinha, ela reza e cobra da gente todo dia. Não, vamos rezar. E ela também adora animais, né? E aí eu achei legal essa parte, né,
de falar dos animais, né? Porque ela tem a minha versão. E aí hoje, quando né, começou a explicar, a falar, eu fui e falei, poxa, isso aí eu preciso né, apresentar um pouco mais. E é legal, né? Falei assim, pô, isso aqui tinha que ter na clínica, porque a gente tem lá, tem livrinho para as crianças, porque às vezes vai os pais e fica lá colorindo, né? Mas é legal assim, né? Porque daí tem né? Verdade. Você já uma constrói uma cultura. Ali, Muito legal. Eu acho que você merece muito ter o livro do pastor Milton Andrade quando ele lançar A Revolução dos Pets. Agora. Verdade, a gente envia lá e vamos te enviar mais revista para deixar uma em cada clínica também, pelo menos, hein? Legal. A galerinha que chegar lá. Obrigada, querido. Deus abençoe. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigada. Meus amores, no intervalo, na volta, vamos aprender a fazer uma toca para gatos. Até já. Hora de fazer arte, roda a vinheta. Cari do Canto, você vai fazer uma toca de gato. E eu estava ali do outro lado pensando, tem uma estrutura de ferro por aqui? Chego perto, gente, não tem. Ó, ela simplesmente é costura. Amiga, faz. Só faz. Faz, você vira agora. Que legal, parabéns. Obrigada. Que lindo. Ó, foi a primeira vez que eu fiz essa coisinha aqui, essa tendinha, tá? Que lindo. Eu tenho um gato, que o rei da casa, né, que olha com aquela cara, tipo, superioridade sempre. Mas ainda não testei. Ontem quis testar, mas ele estava dormindo numa gaveta, no guarda-roupa. Aí eu falei, bom, vamos ter que ir desse jeito. Então, olha só, eu inventei isso ontem à noite, tá? Eu soube que se arrependeu. Eu soube que se arrependeu. Darlene, me arrependi. Por que eu fui fazer isso? Mas tudo bem. Deus está no comando. Porque estava em cima da hora, entende? Tava em cima da hora. E ela é daquelas que só quer fazer para fazer bem feito. Então, eu falei, bom, não importa, vamos fazer. Se a pauta é pet, vamos fazer. Vamos de pet. Então tá. Bom, aí a questão é que eu fiz primeiro ela todinha nessa manta. Vou mostrar aqui, ó. Tá? Nessa manta aqui, que aliás, essa manta é um pouco mais fina que essa e achei muito legal que ela tem cola dos dois lados. E não posso esquecer de agradecer minha vizinha Nilda. Eu, tipo, não sei que hora, vizinha, eu fui umas 8h30 na casa dela, cheia de linha de costura, falei, vizinha, socorro. Porque ela também é artesã e me doou, aliás, me emprestou, falei que eu vou repor essa mantinha aqui, que achei muito bacana. Então, se você for fazer, veja que seja uma manta acrílica dessa aqui um pouquinho mais grossa, mas que tem cola dos dois lados. Entendi. Eu achei muito interessante. A minha não tinha, então pode ser que dê mais um pouquinho de trabalho. E aqui eu forrei ela sem aparecer a costura, tá? Então, ele é forradinho. Mas aí, eu comecei a inventar um outro jeito hoje, porque como é para o gatinho, também não tem que ser de costura embutida, nada disso, tá? Então, primeira coisa que a gente vai fazer, vou fazer um molde, tá? Um quadrado de 35 por 35 centímetros. Esse aqui é um pouco menor, eu fiz até menor para que dê mais o tempo e a gente consiga fazer. Tá. Esse quadradinho, o que eu fiz? Com essa mantinha acrílica com cola, tá? Coloquei o que vai ser o tecido de fora e um composê que vai ser o tecido de dentro. Eu cortei aí, você vai fazer um triângulo, tá? Que seja um pouquinho mais compridinho, tá bom? Para que eu consiga juntar. Se ele for equilátero, não sei como você fala em Sim, português, equilátero né? mesmo. Então, se for assim, vai ser muito curtinho. Tem que ser mais compridinho. Vamos cortar 4 desses, tá? Que eu já tenho eles aqui, uma base e depois eu vou precisar fazer o buraquinho da toquinha, mas isso a gente vai fazer no final. Vou deixar aqui, cortei, passei e agora eu preciso ter ele dessa forma aqui, né? A gente vai montar, eu já trouxe um mais adiantado até para que dê tempo, porque minha preocupação realmente era o tempo, né? Que a gente tem uns 15 minutinhos e geralmente a gente faz coisas mais simples. Sim. Aí... como eu disse, o Abinal ficou desafiando, mas em 15 minutos, né? E ele fica vendo aqueles reels e ele não sabe que as pessoas fazem uma receita em 2 minutos? Pois é. Nunca você viu uma coisa dessa? 2 minutos a gente faz receita, faz bolo, faz pão em 2 minutos. Faz de tudo, né? Uma toca em 15 minutos. Quem é mais de 3 faz qualquer coisa, minha filha, hoje em dia. Bom, aí eu vou fazer o seguinte, vou passar costura em cada um desses ladinhos aqui, tá bom? Tá. E depois a gente vai unir
cada lateral dessa. Mas eu quero te ensinar agora como você vai fazer essa partezinha, que é a que vai aí se embutir. Então, eu dobrei o molde na metade, você vai pegar um compasso, tá? Vamos supor que ele é aqui. Eu fiz em casa já direitinho, faz o tamanho do círculo que você vai querer, recorta, que essa vai ser a janelinha dessa casinha aqui. Com um giz desse de parafina, se for um tecido claro, você pode passar a canetinha, tá? E aí, o que a gente vai fazer? Vai unir os dois, tá? E a gente vai recortar. Já pode fazer, tipo, até um picotezinho assim na metade. E você recorta toda essa voltinha aqui, tá? E a do forro também. O que eu faço aqui? Eu vou primeiro, antes de costurar ele na nossa cabaninha, tá? E ele tem que ter o buraquinho aqui também. Só que ele descolou. Aí eu vou costurar toda essa partezinha aqui, a 1 centímetro mais ou menos de distância, como esse que eu tenho aqui, tá? Costurei, vou fazer esses cortezinhos que a gente sempre faz. Por quê? Porque eu preciso fazer isso aqui, ó. E aí, ele já fica o círculo, né? Já feitinho essa borda. Pega prendedorzinhos desses aqui, junta e vai passar na máquina. E agora sim nós vai costurar, porque a gente vai montar essa nossa casinha, tá? Aqui, eu posso até tirar, se tiver uma máquina assim que tem essa partezinha livre, é até melhor para você encaixar aqui. Gente, lembrando que ela está fazendo um pequenininho para aproveitar o tempo, mas se o seu gato, obviamente seu gato não vai caber aqui. Aqui ela A não vai ser caber que seja um bebezinho. É, bem petititico. É. Mas é só Sabe para que você eu ter ideia. pensei Você pode também? fazer desse tamanho aqui e maior. É. Pode ser maior. Ah, deixa eu pegar o banquinho. Sim. Me empresta. Vai lá. E sabe que também faz muitas cabaninhas para boneca, desse mesmo jeito. Então, essa pequenininha bem pode ser de uma bonequinha. Mas como a gente está pensando nos pets, sabe o chihuahua? Esse geralmente um cachorrinho, o pincher, né? O pincher, meu preferido. Muito pequenininho. Então, se você fizer uma toquinha dessa, com certeza ele vai pegar de caminha. Porque eles gostam e sentem muito frio no inverno. Então, é uma caminha ideal para ele. Então serve tanto para gatinho, para ele brincar e se esconder, como para os cachorrinhos. Outro dia na estrada, na estrada assim, na cidade, na verdade, tinha um pincher assim, correndo, parecia perdido. Aí eu pensei, posso abrir a porta do carro e ele entrar aqui? É. Mas ele chegaria em casa e meus cachorros iriam matá-lo, né? Porque eles não permitem outro cachorro junto. E você não sabe se estava perdido? Não sei. Ai, que dó. Eu realmente sofro muito quando vejo isso. Mas parecia perdido porque era um cachorro com Sim, aparência de cuidado. sim. Aham. Eles devem ter encontrado ali na vizinhança. Tomara que sim. Bom, aqui a gente já está chegando no final. Por que eu preciso fazer isso? Para poder juntar, tá? E que ele não fique aparecendo, senão ele sai do lado, né? Aí como tá mais curtinha essa parte, mas aqui eu tenho ele. Tchá, 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 tchá. Aqui, Binal, como é que fica pronto, ó? Entendeu? Olha, o cachorrinho, será que entra aqui, Abinal? Não. Olha, eu acho que não. O arrependimento. Arrependimento. Mas ela vai dar um jeito. Bom, ela daria um jeito. A Viu? gente faz o seguinte, eu tenho que deixar ele assim, né? Então, o que a gente faz, ó? Você vai pegar, vai colocar ele certinho, tá? E aqui, o que eu fiz? Todas as partes, todos os triângulos, fui costurando assim, nessa parte do quadrado, tá? Como a gente mostrou anteriormente. Aqui eu chego
no pezinho. Não vou começar logo em seguida nesse cantinho, tá? Vou deixar um pouquinho essa parte, porque eu quero depois, quando eu for costurar as laterais, que seriam as paredes, eu quero ter essa folguinha para que ele não fique todo embolorado, assim, tá? Como alguns dizem, engruvinhado. Engruvinhado? Ó, então eu não chego até o finzinho, eu deixo mais ou menos, um pouquinho menos de 1 centímetro. Tá. Depois, no final, você dá uns últimos pontinhos ali. Tá. E aqui, eu tenho que subir dessa forma, mas vamos fazer assim, ó. Vamos ver quanto tempo temos. 1 minuto. 5 minutos, estamos bem. Em 5 conseguimos, hein? Em 5 conseguimos. E aqui, olha, o que eu vou fazer? Como fiz com as outras paredes dessa cabaninha aqui, a gente une essa e essas duas. Esses grampinhos prendedores olha, são ótimos. Ótimos. Sabe que quando eles começaram a aparecer, a gente via muitos vídeos e tal que eram estrangeiros, né? Então, quando chegaram aqui no Brasil, eram bem carinhos. Hoje em dia, você compra naquelas lojinhas chinesas e tal, bem baratinho. Que legal. Então, aí, eu acho que para quem gosta de costura, é um bom investimento. O ditado brasileiro diria que é uma mão na roda, mas no caso é uma mão na máquina. Uma mão costurar. Na máquina, isso mesmo. De costura. E ajuda pra caramba. Aqui, uma dica. Quando a gente tem muito volume para costurar, é bom que você tenha uma guia. Pode ser um desmanchador, pode ser a pontinha da tesoura. Porque senão, como ele é volumoso, pode entortar. Olha, vamos conseguir no tempo, hein? Tô achando. Tá ótimo. Eu quero dizer que eu nunca duvido de você. Ah, minha filha, porque Deus é muito grande, né? E você já traz tudo planejadinho dentro do tempo. Tento planejar. Já há muitos anos que você faz isso na TV. São vários anos, Eu acho que nem lembro já quantos programas já inventei. Para quem é novo na audiência, a Kari do Canto já teve o programa Marinho da Arte, que era só dela, era meia hora, né, amiga? Isso, ao vivo. Ao vivo era. Diário? Diário. Era mesmo. Aí eu terminava, dava uma meia horinha entre um e outro e começava o espanhol. É verdade. Ao vivo também, todos os dias. Mas é bem trabalhoso, né? Muito, imagino. É uma produção que a gente fazia, só eu praticamente, mais uma ou duas meninas e o editor, né? Mas para ser todo dia é muito trabalho. E aí, gente, olha só. O que eu recomendo para você fazer? Olha, isso aqui ele não vai desmanchar, porque é um tecido que não tem linha aqui, né? O tecido não, o enchimento. E aí, se você quiser, pega aquelas tesouras de picotar, sabe? Que a gente tem zigue-zague, enfim, e dá um acabamento bonitinho. Eu acho assim, até que nem precisa, mas é uma questão muito particular de cada um. Eu fiz a costura muito rápida, então pode ser que tenha soltado até um pouquinho alguma. Tá vendo? Aqui, por exemplo, mas aí você em casa faz direitinho, que vai com certeza ser um sucesso. E também, como eu falei, cabaninha para boneca, olha, para ursinho, para cachorrinho de brinquedo das meninas, também com certeza fica muito fofinha, né? Aqui soltou um pouquinho pela pressa, mas como falei para vocês, se você passa, eu não tinha passado essa parte ainda para mostrar, mas uma vez que você passou e colou nessa manta que tem uma colinha, ele fica perfeitinho. Então, aí você tem duas opções, né? Uma maior, uma menor, até para brincar. E é essa cabaninha aí para os gatinhos, cachorrinhos. E para as gatinhas também. E para as gatinhas. Para os gatinhos, para as gatinhas. Para as gatinhas. Como é que eu entro? Como é que entra essa gatinha? Aí é uma boa pergunta, né, Abinal? É gatinho ou é jaguatirica? Qual que é?
O veterinário foi embora. E agora? Foi embora, né? Como se classifica? Não pode. Gatinha, onça, jaguatirica. Pois é o colega que Quem falou, eu, hein? docinho como eu, imagina. Findamos, amiga, que legal. Uau. Gente, conseguimos. Muito né? Aí bom. depois só vou dar Olha uma a estrutura passadinha. disso, gente, Olha que ó. fofa ó. que fica. Demais. Não é um negócio mole, a estrutura, É. a manta faz essa. E a sua é ainda mais. É mais grossinha, fofinha, mais fofinha, isso, aliás. por conta da diferença entre a manta acrílica. Mas é gostoso porque os bichinhos, se entrarem ali, não vai machucar, né? Que também, às vezes, se tiver arame ou palitinho, o gato é muito bagunceiro. E até pra lavar, né, Kari? É fácil. Até pra lavar também, tem como lavar. com pode tudo, né? dar um- Deixa eu ver mais de pertinho colocar na aí, então. máquina e pronto. Tranquilo, né? Aham. Será que Vou o testar gatinho... com o gato hoje. Será que o gatinho cabe aí? Meus gatos, Nem minhas aqui. gatinhas, meus amores, estamos findando o programa de Esse daí hoje. cabe, Olha Dali. esse que fofo pra dormir. Gente, vê isso aqui, ó. Vê isso aqui. Amores, muito obrigada pela companhia. Kari do Canto, um beijo. Muito obrigada. Foi linda, linda arte mais uma vez. Vem aí o Vida e Saúde. Amanhã nós vamos conversar aqui sobre estresse, trabalho e família. Ei, ai, ai, hein? Estresse, trabalho, família demais. Se prepara. Beijo, até o próximo programa. Um abraço aos Anjos da Esperança. Obrigado por tudo, hein, gente? Amanhã estamos de volta por aqui. Vida e Saúde coladinho com a gente. E não esquecendo, né? Anjos da Esperança, fazendo acontecer mais um programa. Vem também você ser Anjo da Esperança. anjos@novotempo.com. Valeu, gente. Beijo no coração. Tchau. Tchau.